Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana, nós estamos meditando a Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz. Estamos vendo o início da Igreja, os primeiros passos da Igreja. Como já ouvimos, neste tempo da Páscoa, nós iremos ler e meditar os Atos dos Apóstolos. Por isso você não pode deixar de rezar. É importante que você reze todos os dias, que não fique um dia sequer sem rezar. Talvez você tenha desanimado, deixado a oração um pouco de lado nesses últimos tempos, mas agora é hora de voltar. Nós vamos fazer uma aventura maravilhosa nesses dias, lendo e meditando os Atos dos Apóstolos. E você não pode ficar fora, mas beba dessa graça, viva conosco esse tempo de graça. Então, o início da oração a gente já sabe, a gente se coloca na presença de Deus, entrega, faz a entrega de nós mesmos. Senhor, te entrego os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas emoções, as minhas ações. A gente pede o Espírito Santo para que Ele nos dê a graça que estamos querendo nesses dias. Nós queremos, nesses dias, que a nossa fé no ressuscitado cresça. Por isso que nós estamos rezando, pedindo a Deus a graça de que a nossa fé no ressuscitado possa crescer. E hoje vamos meditar sobre a fé no ressuscitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 40. Israelitas, escutai minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus diante de vós, com os milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, como bem sabeis. A este, entregue segundo o plano previsto por Deus, vós crucificastes pela mão de gente sem lei e o matastes. Mas Deus, libertando-o dos rigores da morte, o ressuscitou, pois a morte não podia retê-lo. O próprio Davi diz dele: ponho sempre diante de mim o Senhor. Com ele à direita, não vacilarei. Por isto meu coração se alegra, minha língua exulta e minha carne descansa esperançosa. Porque não me deixarás na morte, nem permitirás que teu fiel conheça a corrupção. Tu me ensinarás o caminho da vida, me encherás de alegria em tua presença. Irmãos, posso dizer-vos com toda certeza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e que o sepulcro dele se conserva até hoje entre nós. Mas, como era profeta, e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que um descendente carnal seu se sentaria em seu trono, previu e predisse a ressurreição do Messias, dizendo que não ficaria abandonado na morte, nem sua carne experimentaria a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. É o que estáis vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que faça de teus inimigos estrado de teus pés. Portanto, toda a casa de Israel reconheça que a este Jesus que crucificastes, Deus o nomeou Senhor e Messias. O que ouviram lhes tocou o coração, e eles disseram a Pedro e aos outros apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e batizai-vos cada qual, invocando o nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa vale para vós e para vossos filhos e para os distantes, a quem o Senhor nosso Deus chama. Com muitas outras razões os conjurava e exortava, dizendo: salvai-vos, afastando-vos desta geração pervertida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos,
Alguns pontos podem nos ajudar a meditar a palavra nesse dia de hoje. Primeiro, no versículo 23, nós lemos: a este entregue segundo o plano previsto por Deus, vós crucificastes. São Pedro está aqui falando que Jesus foi entregue aos judeus e os judeus o crucificaram, mas isso foi de acordo com o plano de Deus. Como é que eu percebo o plano de Deus na minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? Esse é o primeiro ponto que a gente hoje pode meditar. Em tudo que nos acontece, a mão de Deus está ali. Mesmo nas coisas que são ruins, Deus nunca nos dá o mal, mas Ele permite o mal. Só acontece o que Deus quer. E tudo que Deus quer é para o nosso bem, mesmo que aparentemente seja um mal. Deus sabe tirar um bem de qualquer mal. Ele libertou o Filho dos rigores da morte e o ressuscitou. Eu acredito que nas situações da minha vida, Deus vai tirar um bem maior, ou nos momentos de dificuldade eu desanimo. Como é que eu reajo diante das dificuldades? Como é a minha fé diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das dores que eu tenho que enfrentar? No dia de hoje, quais as dificuldades que eu estou vivendo nesse tempo de quarentena? Como é que eu estou vivendo isso? Eu enxergo a vontade de Deus? Um outro ponto que a gente pode meditar hoje é sobre o testemunho da ressurreição. São Pedro diz: a este Jesus Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. De que modo eu testemunho que Cristo está vivo? A minha vida consegue mostrar para os outros que Cristo está vivo? Versículo 33 diz assim: Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. Eu creio que Jesus ressuscitado me dá o Espírito Santo. Como eu experimento o Espírito Santo em minha vida? De que modo eu vejo o Espírito Santo agindo na minha vida, nas situações da minha vida? E por fim, no versículo 37, os judeus que escutaram Pedro perguntam: e nós, o que devemos fazer? Eu tenho deixado a palavra de Deus me inquietar. A palavra de Deus hoje nos convida a perceber que em tudo Deus age, que Deus tira do mal um bem, que Deus sempre nos dá o Espírito Santo prometido. Mas para que isso aconteça na minha vida, é preciso que eu dê abertura à palavra de Deus. Eu tenho dado abertura à palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Eu tenho buscado ler, meditar, rezar, acreditar na palavra de Deus. Com esses pontos, meu irmão, reze hoje. Você já sabe como rezar, vai lendo o texto com calma, parando, conversando com Deus. No final de tudo, você contempla a palavra ficando em silêncio, contemplando Deus. Fica ali, paradinho. E não esquece de anotar tudo no seu caderno, o que foi bom, mas também as dificuldades que você teve na oração de hoje. E vá no grupo e partilhe a palavra. Se você rezar hoje, não deixe de ir ao grupo, escrever a frase que mais lhe tocou. Isso é muito importante. Não deixe de fazer isso. Escreva uma frase que mais lhe tocou. Eu vejo que as pessoas ficam postando
um monte de coisa no grupo, mas o essencial poucos postam, que é escrever a frase que mais lhe tocou, dizer o que Deus fez em você. Agora que o vídeo termina, é agora que você deve começar a rezar. Se você assistiu o vídeo, mas não parar agora para começar a rezar, de nada valeu esse vídeo. Então agora inicie sua oração, então boa oração e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.